Sejam bem-vindos à ESEC TV, uma emissão produzida pela Escola Superior de Educação de Coimbra para a RTP2. Durante a próxima meia hora, fique connosco. Editado em 2013, Cinza é o primeiro livro de Rosa Oliveira, que inaugurou também a secção de poesia da editora Tinta da China. A interpretação dos poemas de Rosa Oliveira, em Cinza, deu origem a instalações, criações fotográficas e videográficas geradas por vários olhares do coletivo Pescada número 5. Este coletivo ocupou 2 casas, na Alta de Coimbra, com o resultado desses olhares, numa iniciativa a que deu o nome de Letra Z. O coletivo é um coletivo informal e que escolhe pretextos. Nós temos escolhido livros em que cada um faz uma leitura livre do livro e das mensagens e as interpreta à sua maneira. Mas desta vez não foi bem um pretexto, quer dizer, desta vez a nossa ligação à Rosa Oliveira e ao livro que ela escreveu, sobretudo algumas pessoas mais nucleares deste grupo, o livro tinha impressionado bastante e achámos que devíamos fazer alguma coisa que pusesse este livro mais em evidência. O livro foi lançado em 2013 e a ideia da exposição foi lançada no ano seguinte. Este coletivo, o coletivo Pescadas, regularmente fazem intervenções, exposições com diversos temas, de uma forma às vezes mais regular, outras vezes menos, e isto era uma ideia que surgiu pouco depois, meio ano depois do livro ter saído. Depois houve vários percalços, entre os quais uma interrupção durante bastante tempo da minha parte, porque tive problemas de saúde e não quiseram continuar sem eu estar presente. Então fomos adiando e pensei eu até que, tendo outros projetos pelo meio que pudessem prescindir deste, mas não, voltaram à carga, foram muito simpáticos e insistiram, com mais força ainda, e assim surgiu. Recebi com agrado, como é óbvio, como qualquer pessoa receberia numa situação semelhante, e fiquei na expectativa de ver o que é que poderia ser feito, como é que outras pessoas leem visualmente os textos que escrevi e, portanto, surpresa e expectativa, não é? E contentamento, obviamente. O poema que eu escolhi é um poema que se chama As Casas em Espinho, com Rui Belo, e escolhi por várias razões. A primeira é porque Rui Belo é um poeta muito importante na poesia da Rosa e é um poeta muito importante na poesia portuguesa. Há um livro dele chamado Homem de Palavras e esse livro começa com um poema chamado O Pôr do Sol em Espinho. Esse poema inspirou muitas pessoas e inspirou a Rosa. E ela escreve um poema que se chama As Casas em Espinho, com Rui Belo. Nesse poema
nós revemos aquilo que foi a juventude dela. Queria ser a forma distendida do poema, deambulação sem mapa, os olhos secos com a poeira da leitura. Respiro fundo. Sei que o único lugar é este. No tecido agreste das tuas palavras, leio Rui Belo. Há outros homens por trás dele, caindo um a um nas páginas opacas. Poemas longos como o sofrimento, linhas contínuas de anestesia. Pusfácios de livros em branco, enrolados na espuma sólida do mar de espinho. A escrita sempre me acompanhou como, enfim, desde muito miúda, desde os 13 anos que escrevo textos numa tentativa literária ou sem ter consciência sequer que era literária, tentativa ficcional, expressiva, algo desse teor. A poesia surgiu na minha adolescência, como acontece em grande parte dos adolescentes, de uma forma assim muito pouco elaborada, com muitas influências, e pus imediatamente de lado, porque achei, eu própria não me reconhecia naquilo que fui escrevendo. Pus de lado como, de facto, uma coisa que não ia tentar mais. E, posteriormente, foi surgindo, já bastante mais tarde, de uma forma bastante espontânea, de repente. O lugar que ela ocupa atualmente na minha vida é um lugar relativamente importante, porque é um momento, os momentos de escrita são momentos em que, de facto, me sinto mais... até pode parecer paradoxal, mas em paz com o mundo, embora às vezes sejam textos até bastante pessimistas, mas são os momentos mais relaxantes para mim. Um dos aspectos da poesia da Rosa é o humor. Existe uma visceralidade, existe uma enorme amplitude de referências culturais, mas tudo isso, mesmo os temas mais difíceis, o tema do tempo, o tempo da morte, o tema de quem somos nós depois das várias mortes que percorrem as nossas vidas, tudo isso é temperado com um humor e uma ironia que, por exemplo, na apreciação que ela vai fazer do que nós aqui hoje lhe estamos a oferecer, vai, de certa forma, permitir um distanciamento. É uma sensação curiosa, ainda não a digeri muito bem. Há alguns destes trabalhos que me fizeram olhar para algumas frases minhas de forma mais pacífica, porque eu já estou um bocadinho distanciada do livro e, portanto, é uma revisita e de que estou a gostar. Os cordeiros saltitam de vez em quando, devem aborrecer-se daquele vagar. Ela escreveu o livro e mandou para 2 ou 3 editoras, em que ela confiava especialmente, e não assinou Rosa Oliveira, porque queria ver o que é que acontecia. E escreveu um pseudónimo, Margarida Dulmo, que é a heroína do livro do Vitorino Mésio, Mau Tempo no Canal, e chamou ao livro Zinzento. E nós achamos que a letra Z era bom. Bom, segue-se um livro que está semi-pronto e que já estaria pronto há um ano atrás, se não tivesse tido uma interrupção bastante prolongada em todo o tipo de trabalho, por razões de saúde, como já disse. E, portanto, espero ter tempo na primavera de o ultimar,
porque o número de textos já justifica, mas o estarem completamente prontos e escolher uns e deixar outros de lado, isso demora muito tempo, mas segue-se outro relativamente em breve. Espero que sim. Já tem nome há muito tempo. A primeira coisa foi o nome, antes dos textos quase. Não, já havia alguns textos. Chama-se Tardio, que é uma resposta ao facto de toda a gente me começar por dizer só agora. Henrique Canelhas, músico de Coimbra, desaparecido prematuramente há 5 anos, inspirou um conjunto de outros músicos que com ele privaram e tocaram, que se reuniram para um concerto no Conservatório de Música de Coimbra, onde se recuperou a sua música. Cruzando um espaço entre o jazz, os blues e a música de fusão, a maioria das composições de Henrique Canelhas datam dos finais da década de 70 e dos anos 80 e ficaram registadas em pequenas gravações, sempre sem título, só com um número para as designar e quase nunca dadas por concluídas. Quem conhecia esta música sabia do seu valor, mas a maioria do público não. Com estes concertos foi revelado finalmente o enorme criador, que por nunca se ter levado demasiado a sério, só postumamente está a ser reconhecido. A Exec TV está orgulhosa de poder dar a conhecer a música de Henrique Canelhas. Conheci o Canelhas, tinha ele 15 anos, portanto, começámos a tocar em 71, 72, nesses anos. Nós tocámos com ele vários anos, na década de 80, 70 e 80, e depois mais tarde tivemos um interregno e depois tocámos nos anos 90 outra vez, e tocámos várias séries de músicas e de ordens musicais, fizemos rock, fizemos um pouco de jazz, fizemos um pouco de blues. Quem recuperou foi o Rui. Foi o primeiro a fazer esse trabalho. Eu estou a fazer, complementei o trabalho dele, fiz algumas músicas e penso agora ir buscar mais músicas que ele tem gravadas. Pediram-me para começar a sistematizar isto e a montar isto e havia apenas umas gravações antigas que nós usámos como referência para começar a estruturar, a escrever, a sistematizar. E o propósito deste trabalho foi, de facto, dar uma roupagem mais contemporânea à música do Henrique, mas sem de maneira nenhuma deixar de respeitar o traço original que a música e o caráter que a música dele
tinha e tem. Na sequência da evolução musical do Henrique, ele foi compondo umas músicas dele que tinham um cunho próprio, enfim, que a gente já estávamos habituados e que quando começávamos a ouvir sabíamos que era do Henrique. E fomos criando alguns temas que viemos mais tarde a gravar numa cassete, no tempo da cassete, embora eles não quisessem ainda dar aquilo como acabado. Mas pronto, foi uma maneira de fazermos ali um ponto de viragem. E depois, com o crescimento musical dele e posteriormente depois também com o desaparecimento, nós pegámos nesses trabalhos originais e demos alguma volta e preparámos-los para, enfim, para adaptar para uma banda um bocadinho maior do que nós fazíamos. Nós na altura trabalhámos em quarteto e fizemos agora esta cena que é uma espécie de homenagem a ele, mas também essencialmente à música que ele gostava de ouvir e à música que ele compôs, que era de facto bastante qualidade e muito criativa. As gravações foram feitas até antes de se fazer o grupo. Foram feitas em casa de um amigo nosso, que ele nem queria gravar. Nós é que obrigámos um bocado a fazer a gravação porque era um material interessante. E ficámos com essa gravação. E quando dissemos isso no funeral, os amigos disseram, vocês têm que apresentar, têm que fazer qualquer coisa com isso, têm que apresentar. E nós, para aí 4 anos depois, o tempo passa muito rápido, começámos a trabalhar, eu o Alírio e o Rui Paulo,
E o Rui Paulo que teve o grande trabalho de fazer escrever todas as pautas. Foi um trabalho conjunto que teve várias fases, teve sucessivas e variadas e valiosas colaborações e pronto, e é esse trabalho que aqui está e que nós, enfim, conseguimos apresentar hoje mais uma vez e como tu hoje, como uma manifestação, afinal de contas, de amizade. Ele era uma pessoa fechada e muito tímido e não dava muito valor às coisas que fazia. Portanto, os amigos é que puxavam, vamos lá fazer essas coisas. Portanto, ele não era uma pessoa que quisesse mostrar o trabalho, mas ele fazia muita coisa interessante. Aliás, posso lhe dizer que nós fizemos essa cassete, que enfim, que era a maneira de a gente consubstanciar alguma coisa do que andávamos a fazer. Ele foi super contrariado, foi quase à força, porque não queria de facto gravar, porque as coisas ainda não estavam prontas. E daí, por exemplo, ele negar-se sempre a pôr-me um nome à música, ou dar-nos uma ideia, ou aceitar uma ideia que nós dessemos para o título das músicas, e que isso ficava para depois. E ficou num depois eterno, porque de facto ele nunca achava a obra completa. Daí a razão também das coisas terem acontecido um pouco desta forma. Vamos fazer agora o balanço e vamos ver o que é possível. Há aqui muito esforço, muita dedicação e muito sacrifício, não é? Temos gente que fez milhares de quilómetros para poder garantir o seu contributo e para dizer presente neste projeto. O esforço é grande e vamos ver agora o que é que vai acontecer, mas estou convencido que algo irá acontecer. Bom, tem notícias nossas. A ideia era contar este projeto no sentido mais virado agora para uma gravação mais a sério, porque há possibilidades para isso. Vamos tentar conciliar forças, porque isto também não é fácil, porque temos músicos que residem em Lisboa, outros que residem em Famalicão, Porto, outros que residem em Aveiro e Porto e outros em Coimbra, e portanto isto é sempre difícil de conciliar com a nossa vida do dia-a-dia, não é? Mas temos esse firme propósito e vamos tentar fazer isso porque de facto acho que vale a pena e é um registro que se nós não pegarmos nele, mais ninguém vai pegar.
Hoje ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado das nossas sugestões. Marcamos encontro na próxima edição com novas propostas sobre a cidade de Coimbra e a nossa escola. Até lá podem seguir-nos online através do nosso site, Facebook ou Twitter.